Lucas. Eu vou te explicar por quê. Porque eu leio os 3 evangelhos e eu procuro a definição melhor. E este aqui para mim tem a definição melhor, no contexto do que eu vou falar, embora sendo igual. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo-se as vestes deles, lançaram sorte. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Estão referindo ao que Jesus falava. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhes vinagre, dizendo: se tu és rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava a epígrafe em letras gregas, romanas e hebraica: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificado blasfemava contra ele, dizendo: não és tu Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhes, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sobre igual sentença? E ele faz uma declaração das mais lindas, uma confissão: nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra de mim quando vires no teu reino. E Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. Senhor, que esta meditação nos ajude nesta manhã, como sempre a tua palavra faz, e que o nosso coração esteja bastante sensível para ouvir aquilo que o Senhor tem nos dado e orientado. Por isso, Pai, abençoa que esta palavra chegue ao alcance de cada pessoa aqui para compreender a mensagem desta palavra, e pelos resultados nós te glorificamos em nome de Jesus. Amém. Podeis tomar o seu lugar. Nós estamos, irmãos, vivendo. Há lugar para você que está em pé. Se você quiser sentar, é só você se deslocar, que temos lugares. Alguém vai descobrir um lugarzinho para você, tá bom? Nós estamos vivendo dentro deste mundo onde o ser humano só se satisfaz com o agora. Todo mundo quer as coisas para o momento. E eu estou dizendo aqui que ninguém se preocupa com o futuro. Só querem do Evangelho, infelizmente, os benefícios que o Evangelho pode trazer. Não querem compromisso com o Evangelho, mas querem os benefícios. E eu creio que isto é muito perigoso, porque tudo aquilo que é passageiro não deixa rastros, não deixa base, não deixa estrutura. Novidade é uma coisa que passa rápido. Toda novidade tem um tempo
estipulado. E, infelizmente, vou dizer algumas coisas, talvez não se choque. Há pessoas que só querem saber de novidades. E eles não têm conhecimento ou capacidade de discernir se estas novidades têm fundamentos. Estou falando em termos bíblicos. Se estas novidades têm estrutura. E há pessoas que têm sofrido por causa disso e até sendo decepcionadas. Porque falaram uma coisa e ela não tem capacidade de entender e não aconteceu. Então começa a surgir movimento, a pessoa vai lá, vai aqui e não consegue. Porque esta insatisfação é um problema da alma. E uma alma que não se satisfaz no Senhor, que não tem este encontro com o Senhor, ela será sempre uma alma seca, angustiada, em busca de alguma coisa. Então, novidade, por exemplo, agora você vê que os ternos não são mais, como este aqui é um terno mais antigo um pouquinho. Hoje os ternos, para você estar na moda, a calça tem que estar tão apertada embaixo, que você, para tirar a calça, quase que tem que deitar, porque não passa nem o sapato, né? Mas daqui a pouco isso passa. Estou vendo um aqui, ó. Você para tirar, eu duvido que você tire essa calça calçada com sapato, e para tirar ainda tem que fazer assim com o pé, não é? É a moda. Mas daqui a pouco passa. Se daqui a pouco lançar uma calça boca de sino, você vai usar a boca de sino. Por quê? Porque é a coisa do momento. E tudo aquilo que é momentâneo passa rapidamente. Toda a propaganda, no auge da propaganda, né? A pessoa passa. O problema é manter convicções. Claro que eu não vou andar, eu ando mais ou menos equilibrado. Eu fiz alguns ternos agora, uma boca mais apertada, um bocadinho mais sequinho no corpo, né? Porque, afinal de contas, o bicho tem que andar na onda. Se eu chegar aqui com aquele terno de 1914, que você aperta, chega a estar assim, se estourar o botão, mata quem está na frente. Tem um tempo, né? Você aperta aqui, é horrível. Eu estou entendendo. O problema não é do terno, é da barriga. Porque a barriga é que atrapalha a calça, não é verdade? Então, o alfaiate se vire para resolver o problema deles, né? Mas eu estou brincando assim porque eu queria falar com você alguma coisa mais profunda já já. Todo o Evangelho do Senhor, todo o Evangelho, ele é cheio de milagres, cura, libertação e tantos outros sinais. Existe. E eu tenho sentido falta, e a culpa não é dos outros, às vezes é nossa, porque em dado momento nós esquecemos das bases. E eu quero que você saiba nesta manhã, a nossa igreja, que já foi Igreja Pentecostal Nova Vida, hoje é a Igreja Cristã de Nova Vida, a nossa igreja é uma igreja pentecostal, ou seja, cremos nos dons do Espírito Santo. Ouça bem isto. Nós somos uma igreja pentecostal que é diferente de uma igreja que não é pentecostal. Que é uma igreja, que definição, não vou entrar em detalhes. Mas se você entender, impossível você pregar um evangelho se não for na unção do Espírito, porque quem convence o pecador não é a intelectualidade, embora eu ache isso bonito, mas não é isto. O que convence é o Espírito Santo. E quando você não dá espaço para o Espírito Santo, você pode falar, mas vai ser sempre vazio. Algumas coisas eu quero que você entenda.
Em Atos, capítulo de número 1, vou falar do assunto mais tarde destes personagens que está na Bíblia. No livro de Atos, capítulo 1, você não pode dar para uma criança comida gordurosa. Um bebê de 6 meses não pode dar uma comida pesada, ele não aceita, ele não tem estrutura para sustentar, para aguentar o peso da comida. O que se faz? Leite, mingau, papinha. À medida em que você faz isso, ele cresce. E eu vou daqui a pouco dizer a razão que eu estou dizendo isto. É como lançar um assunto em cima das pessoas que não têm a capacidade de saber o discernimento daquele assunto. No capítulo 6, verso 6 de Atos, falando bem tranquilo, e vou falar todo o tempo tranquilo. Atos, capítulo 1, e verso 6. Fala quando Jesus foi elevado aos céus. Então os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou época que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem cobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Por que vocês estão olhando? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como ele foi. Jesus tinha dito: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: vocês não vão poder pregar o evangelho que é meu. Ouça bem, o evangelho não é de Rubem, o evangelho não é de Pedro, não é de Paulo, não é de pastor, o evangelho é de Jesus. E a única autorização que nós temos biblicamente é pregar o evangelho de Jesus. E como pregar se não for cheio do Espírito? E esta é a razão da igreja existir pentecostal, porque nós cremos. Se você ler todo o capítulo, você vai ver lá na frente que foram todos batizados, falavam em línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem, porque o sinal de batismo no Espírito Santo é falar em línguas. Porque há uma corrente que diz que quando você é batizado nas águas, você já recebeu o Espírito Santo. Isso é outra coisa. Mas quando você é batizado no Espírito Santo, há tanto diz, é uma renovação de poder. A vida vem por aí. E eu sei que há pessoas aqui bem tradicional e alguns que ficam meio assustados. Só para os irmãos saber que nós cremos nos dons do Espírito. Nós cremos que você tem autoridade, se você é um homem cheio do Espírito, uma mulher, e você pode orar por uma pessoa enferma. Se um demônio se manifestar, você tem autoridade para dizer: saia em nome de Jesus.
E isto não é todo mundo. Porque quem não acredita não pode fazer isto, porque não tem convicção. Eu creio que Ele está curando, libertando e transformando, e só o poder do Espírito é capaz de dizer para um pecador: você precisa mudar. Não é minhas palavras, nem palavra de livros vai mudar. Isso é uma convicção que tem que ser viva dentro de cada um de nós. Eu preciso falar isso, irmão, para nós termos cuidado. Novidades. A gente sabe das coisas que acontecem nesse mundo hoje, de muitas igrejas independentes e que estão fazendo muitas coisas que chocam o Evangelho e principalmente os princípios de Deus. Então você, por gentileza, me entenda e não vai sair daqui dizendo que eu estou criticando isso, que não estou criticando. Eu estou dizendo que nossa convicção é esta aqui na igreja. Portanto, Lucas registra o último milagre do Evangelho. Qual foi o último milagre que Jesus operou? Qual foi o último milagre? Você acabou de ler aí agora mesmo. O que ele fez? Ele salvou um pecador arrependido. Você viu o texto que você acabou de ler em Lucas? Ele salvou um pecador arrependido. E eu digo aqui com todas as letras: não existe pecador que não possa ser salvo. Todo pecador pode ser salvo. Todo pecador tem direito à salvação. Não importa. Há pessoas que dizem assim: mas fulano matou 40, 50 e agora veio para a igreja e está dando a paz do Senhor, diz que se converteu. E como é que ficam os que morreram? Isso é problema de Deus. Porque a Bíblia diz que se confessar os seus pecados e se arrepender, será o quê? Salvo. Não importa. Mas humanamente a gente faz um julgamento, mas não pode, é impossível. Como é que Deus vai salvar um cara que matou a vida? Enquanto a pessoa está no mundo, ele pratica o quê? O que está no mundo, porque ele não tem consciência. Eu atendi um rapaz há uns anos passados, e esse rapaz estava no culto e falou: o senhor pode me atender depois da reunião? Perigoso, né? Sem conhecer o cara. Perigoso. Ele ouviu o culto todo, participou do culto, e no final ele falou assim: o senhor pode conversar comigo? Posso? Sentei com ele. Ele falou, eu era pastor ainda: ô pastor, eu tenho um problema grave, será que tem jeito para mim? Eu disse: o que foi, rapaz? Eu sou matador. Tirou aqui de trás a mouse que eles guardam aqui, uma pistola desse tamanho. Essa arma aqui já tirou a vida de tanta gente, e eu queria que o senhor me explicasse. Eu saio pela rua, de repente me dá um branco, tudo nublado, só vejo aquilo, e é para aquela pessoa que eu tenho que matar, e eu mato. E eu disse: o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. O problema, eu quero saber se você quer deixar. Você quer se livrar disto? Ajoelhou, orei com ele, e Deus libertou. Você está entendendo o que é isto? Isso não é uma brincadeira. Uma outra pessoa me procurou e me disse, eu ainda era pastor: pastor, eu tenho um problema grave comigo. E eu queria me livrar desse negócio, porque eu tenho vergonha do que eu sou. E eu disse a ele: esse é um pecado que agride o Criador. Porque Deus fez homem para ser homem, não fez homem para ser mulher, nem mulher para ser homem. A Bíblia está dizendo isso, que é um assunto que as pessoas criticam se falar. E eu disse para ele: se você quer se livrar,
Eu quero saber se você quer, se você não gosta do negócio. Ele falou: tem vergonha. A minha família nem sabe que eu sou isto. E eu sou. Ajoelhou, confessou os pecados, se arrependeu. Eu fiz ele fazer uma confissão. Ele confessou seu pecado. E eu disse: Senhor, ouça esta confissão. E ele saiu dali curado daquele espírito maligno. Aí é um espírito demoníaco. Esse rapaz casou, tem filhos e é um grande diretor de empresa. Eu creio que Deus transforma qualquer pessoa que deseja ser transformada, quando ele tem desejo de mudar. E outras coisas mais que já passou pela minha cabeça, meu ministério nesse tempo. Então eu não posso abrir mão por qualquer outra ideia de uma pessoa, embora seja brilhante. E eu acredito, há pessoas estudiosas, brilhantes, mas nada pode substituir este arroz com feijão, que se chama o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus. Ninguém altera este Evangelho. Pode falar, criar livros em cima, mas não pode substituir. Isto é muito sério, o que eu estou falando nesta manhã com os irmãos. Como pastor desta igreja, com os irmãos, outros pastores, nós somos responsáveis por esta igreja. Portanto, o último milagre de Jesus foi salvar um pecador. O grande perigo, irmão, de só pensar no hoje é não ter uma visão do futuro. Hoje se faz muito mal. Ouça agora que eu vou dizer, que também é um assunto perigoso. As pessoas nem sabem o mal que estão cometendo com seus filhos. Você não sabe o mal que são feitos a meninos e meninas hoje, que é não ensinar a trabalhar desde cedo. Que amém fraco. E tem mamãe: coitadinho de meu filhinho, coitadinho de minha filhinha. Se você não ensinar a trabalhar, amanhã será pessoas que vão ter dificuldade para viver. Porque se aprende a trabalhar na infância. Eu não estou dizendo do que eles falam lá, da criança cortando cana lá. Eu não estou dizendo, eu estou dizendo mesmo na sua casa. Você precisa dar ensinamentos e obrigação aos seus filhos enquanto pequeno, para que amanhã sejam bons maridos, boas esposas e que saibam fazer as coisas. Isto é um mal que se comete, querendo proteger sem ensinar. Garoto que não aprende a lavar banheiro desde cedo vai ter problema mais tarde. Ele tem que aprender a lavar banheiro cedo, e é um trabalho bom para garoto. Dá uma vassoura na mão dele: meu filho, hoje você vai ajudar a mamãe, aleluia, de graça e a seco. Amanhã sabem trabalhar. Porque tem pessoas que, há poucos dias eu peguei uma carteira de uma pessoa que queria trabalhar, me passaram um currículo. Um rapaz com 28 anos, já passou por mais de 6 empresas, 7 empresas, nunca ficou mais do que 3, 4 meses. Uma pessoa dessa não pode trabalhar, porque ele não aprendeu a trabalhar. Porque se trabalho fosse uma coisa boa, Deus não ia falar: com o suor do rosto comerá o seu pão. Então Deus sabia. Então é necessário que a gente ensine as crianças desde cedo a trabalhar, para que ele amanhã, ao iniciar a sua vida de trabalho, ele saiba, sabendo que tem que trabalhar. E não saia daqui dizendo também: o bispo agora está mandando a criança pegar no serviço, isso é crime. Eu não estou falando isso. Eu estou dizendo que você é o pai e a mãe, e você precisa ensiná-los desde cedo. Porque infelizmente tem mulher que casa que nem arroz sabe fazer.
É o famoso unidos venceremos. Por quê? Porque não aprenderam desde cedo. Lá em casa, nossas dondoquinhas, lá meninas, aprenderam desde cedo a cozinhar. A minha netazinha com 9 anos já está mexendo no fogão, querendo, e a mãe está deixando. Tem que ensinar. Se o Evangelho fosse só para trazer bem-estar para o momento, ou seja, um bem-estar passageiro, não teria sentido Jesus morrer. Concorda? Se o Evangelho fosse só, venha para a igreja que você vai ter casa, vai ter carro, vai ter não sei o quê, vai ter um monte de coisa. Se fosse só isso, para que Jesus ia morrer? Seria incoerente, não é? Ele morreu. Por que ele morreu? Morreu não é para dar vida momentânea, para dar vida eterna, para dar vida eterna com o Pai. Ele morreu para isto, e eu tenho falado sobre o reino de Deus. Então, a morte de Jesus não é só para trazer benefícios momentâneos, e isto acontece, e Deus vai sempre abençoar, porque é Ele que abençoa, mas é necessário que a gente entenda que coisa passageira não pode ser. Nós estamos tratando aqui de vida eterna. Igreja é para quem tem desejo de salvação e quer um dia morar na glória com o Senhor no paraíso, que Ele disse. E quantos querem ir para o paraíso? Levante a mão e diga para o irmão que está ao seu lado: meu filho, mas tem que ralar. Olha para mim, porque ser crente hoje, meu irmão, é para crente. Pessoa que não é cristã é vencida com facilidade pelas coisas. Ele não resiste às provas, à tentação, que são grandes. Ele precisa estar estruturado em Jesus. Mas quando o Senhor entra na nossa vida, que nós o aceitamos como Senhor, Ele entra no meu interior e a mim, e você diz: eu sou. Você não é mais nada, agora sou eu que estou em você. E Ele disse: e quem tem a minha presença fará aquilo que eu determino. Então a minha vida e a sua vida tem que ser realizada através dele. O Evangelho faz isso. O Evangelho trabalha dessa maneira. Vamos então terminar dando uma olhada para esse texto rapidinho. Olha para o texto agora, lido. Este texto tem um panorama muito lindo, pois ele revela o mundo e 3 personagens. E qual é a lição desse texto? Robson, o homem do Siabe. Vamos ver. Pegou o texto? Lucas. Vamos ver. O que diz esse texto? Eu disse que são 3 personagens, 4 com o mundo. O mundo, né? Quem são esses do mundo? Os zombadores. Quem é os zombadores? São aqueles que zombam do Evangelho, que zombam de você porque você é crente. Não fala zomba, é zoa, né? Agora a linguagem moderna, fulano está zoando, né? Você vai ter sempre os zoadores, que vai zombar de você, que zomba de Jesus, zomba de Deus. Você não vai se livrar desse pessoal. Os zombadores são uma praga, são gente cheias de demônios, coisas malignas, que leva a pessoa a zombar de tudo que se refere ao Criador. Se tu és o Cristo, faz isso. Se tu és o Cristo, você é um zombador. Zombador. E eu leio bem para esse texto, para poder dizer para os irmãos esta manhã. Eu estou dizendo do meu coração. O mundo são os zombadores,
que sempre e criticam os crentes, criticam a igreja, porque a igreja e os crentes vivem diferente, então eles são críticos. O Crivella está apanhando. Jornal Globo não tem um dia que não dá uma paulada na cabeça dele. Não sei se eu leio o Globo. Todo dia tem lá uma crítica, né? Todo dia. Por quê? Porque sabe que ele é da linhagem cristã. E eles criticam. Os zombadores querem fazer mal. Agora, é preciso nós entendermos que estes zombadores, a Bíblia define lá em Apocalipse: não entrarão no meu reino os zombadores, os adúlteros, os feiticeiros, o macumbeiro e cachaceiro. Não entra. Apocalipse define isso lá no final. Não tem lugar para essa gente lá, a não ser que passe pelo processo do arrependimento. Está escrito na Bíblia, e tudo que está escrito é importante. Portanto, fala do homem que só quer os benefícios. Olha o verso 39, o que diz, para você entender o que eu estou dizendo. Até esse camarada aqui, no verso 39, diz assim. O que ele está dizendo aqui? Vamos ver. Um dos malfeitores crucificado blasfemava contra ele, dizendo: não és tu Cristo? Salva-te a ti mesmo e também a nós. Ué, não queria morrer não? Ué, você vê aí? Este é o que quer, só coisa momentânea. Bom, se o Senhor é Cristo, então não deixa eu morrer. Mas ele não teve a postura do outro. Olha como o texto vai definindo para a gente entender melhor. Então ele chega e diz: o Senhor não é Cristo? Se o Senhor tira a gente dessa aqui, que nós vamos para a pior. Olha aí. Então você vê um homem que só queria os benefícios do momento. E muita gente que é assim, só quer a bênção. Não, eu quero bênção. Não interessa, eu quero bênção. Meu irmão, para com isso. Não é assim que funciona. Vamos entender. Ele queria livrar a sua pele da morte. Ele era para dizer: isso mesmo, mata ele também. Mas ele não, ele queria se livrar. Estes são aqueles que só querem as coisas momentâneas, quer só viver o momento, e o momento não serve para amanhã. Vamos pensar no outro homem agora. Fala do homem que só queria. Portanto, verso 40 e 41, nós vemos um pecador. Este homem ouvia falar de Jesus. Esse homem sabia quem era Jesus. Tanto assim que você observa no verso 40, diz assim: respondendo, porém, o outro repreendeu, dizendo: rapaz, nem ao menos temes a Deus, estando sob igual, assim, rapaz, tu está afim, tu vai para o inferno agora mesmo, e você nem se arrepende, rapaz. Aí no texto, está vendo aí? O outro ele disse: rapaz, ele sabia quem era Jesus. Ele era um homem perverso, criminoso, mas ele sabia quem era Jesus. Por quê? Porque ele ouvia falar de Jesus. E ele aproveitou uma oportunidade das mais excelentes que você vê no texto. Olha que coisa fantástica. Eu fiquei contente com isso aqui, mas muito contente. E ele diz aqui a sua confissão. Verso 41, leia. Nós, na verdade, com justiça. E ele diz o quê? Porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Esse aí é o inocente. Esse aí está sendo crucificado por maldade. Isso aí é a voz dele de arrependimento. Ele se arrependeu. E você observa no versículo seguinte que ele reconheceu quem era Jesus. E diz o versículo seguinte, para nós lermos: nós, na verdade, nós sabemos. E acrescentou, o que ele disse para Jesus? Jesus, agora ele não diz de nós. Olha como é que ele deixou o colega de fora.
Está vendo aí o escrito? Ele podia assim: Senhor, livra nós. Ele não. Como é que ele vai livrar um camarada que rejeitou? Ele vai livrar um cara que rejeita? Ele não livra quem rejeita como Senhor. Ele diz: lembra-te de mim. Por quê? Porque eu reconheço que o Senhor vai para a cruz, derramar o sangue para salvar a alma. E eu quero te pedir hoje mesmo, se o Senhor puder, eu sei que o Senhor tem poder. Aleluia mesmo, irmão. Tem que dar glórias a Deus mesmo. E ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Senhor, por favor, não deixe eu ficar perdido, não deixe eu ir para o inferno, Senhor. Irmãos, isto é a voz do arrependimento. A pessoa que não se arrepende, ela não vai chegar nunca diante do Senhor. E agora nós temos aqui a voz do meigo salvador, pecador arrependido, e o Salvador, para salvá-lo da morte, muito mais do que da morte, salvar do inferno. O que é que Jesus disse para ele, irmãos? O que é que Jesus disse para ele? Você volta, reza 44 Pai Nosso e Ave Maria, 44 oração no monte. O que ele disse? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aleluia! Que coisa maravilhosa! Que alívio para este homem. Agora ele estava dizendo: pode matar, pode cortar meu pescoço, não importa, só vão jogar meu corpo aqui, mas a minha alma vai para o paraíso com o Senhor. Glória a Deus. A minha alma vai desfrutar da presença do Pai por toda a eternidade. É assim que acontece com um homem ou uma mulher que se arrepende, quando ele aceita Cristo como Senhor e Salvador. Neste momento que ele se arrepende com profundidade, o seu nome é escrito no livro da vida. Está registrado, está selado para estar com o Senhor por toda a eternidade. E esta é a razão que nós estamos aqui, todos nós, pregando a palavra do Senhor. E vale a pena. O maior investimento que você pode fazer na sua vida é na sua alma. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor inunde seu coração de graça, de poder, do Espírito, para que você não pense só com a sua cabeça, pense com o Espírito de Deus. Pense com a mente de Cristo. Como diz Paulo, precisamos ter a mente de Cristo. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, vamos ficar de pé com a Bíblia na mão. Vamos citar esta palavra para concluir. Queridos irmãos, você sabe o que é pai? A preocupação que você tem com filhos? Você tem preocupação com seus filhos? Claro. E eu estou dizendo com muita sinceridade. Deus sabe do meu coração, conhece. Eu tenho preocupação com a igreja do Senhor. Eu tenho muita preocupação com a igreja do Senhor, em dado momento ela perder o alvo, por não ter conhecimento bíblico da palavra de Deus, por não ter estrutura bíblica. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, vamos ler toda a igreja junto. Paulo está dizendo aqui, vamos juntos. Rogo-os, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este, mas transformai-vos. Para quê? Para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque só me interessa a mim, e eu espero que os jovens, a mim, a você, a todos nós, deve ser isto. Só nos interessa isto, que a nossa vida
o nosso viver, o nosso andar, seja agradável ao Senhor. É isso que interessa. Vamos curvar a nossa cabeça no instante, fecha a sua Bíblia, coloca a mão sobre o seu... Diz que o coração não está do lado, está no meio, né? Não sei, que é o espaço maior, né? Nunca entrei dentro de ninguém, nunca vi ninguém aberto. Mas diz que o coração está no meio. Ore comigo aqui, vamos juntos, lá em cima, você também. Bota a mão. Você pode orar comigo esta manhã? Pode? Pode orar? Então repita essa oração. Senhor Deus e Pai, te faço um pedido nesta manhã. Que o meu coração seja livre de contaminações que possa impedir a minha vida de comunhão com o Senhor. Guarda o meu espírito, que ele seja inabalável. Protege-me, Senhor, das ciladas que acontecem dentro deste mundo. Quero que o Senhor coloque as mãos sobre mim, para que eu continue sendo um servo, em nome de Jesus. Amém.